Você já publicou um livro na Amazon, mas ele não vende? A culpa pode ser do preço que está errado. Um preço muito alto assusta o leitor, assim como um preço muito baixo pode parecer um trabalho amador. Nesse vídeo, eu vou te ensinar estratégias para precificar de uma forma correta o teu e-book e, assim, potencializar os teus lucros. Mas antes de mais nada, já curte esse vídeo, segue o nosso canal e compartilha com aquele amigo que também precisa de dicas. Eu sou Lu Aranha, sou jornalista, escritora de ficção, especialista em autopublicação, literatura de entretenimento e narrativas longas. Por que o preço importa tanto? É importante a gente entender que o preço ele não é só um valor monetário, ele também passa outros valores, valores que estão no subconsciente. Por exemplo, um livro com preço baixo demais pode fazer com que o leitor pense: por que está tão barato? Será que é bom? Acho que é ruim, não vou comprar. Um livro com um preço muito alto gera uma certa comparação, né? Está esse preço, por que eu não compro esse outro que é mais conhecido? Então, o ideal é que a gente encontre essa média, esse valor que vai ser suficiente para nós, escritores, mas também que vai passar credibilidade para os nossos leitores, que vai fazer com que eles de fato se interessem em comprar o nosso e-book. Existem algumas estratégias que realmente vão funcionar na hora de tu precificar o teu e-book. A primeira delas é fazer uma comparação. Qual o valor que está sendo vendidos os e-books do mesmo nicho que eu? Qual o valor que esses autores estão usando para precificar as suas obras? Então, essa comparação entre os livros que estão sendo vendidos na mesma categoria que tu ajuda bastante a entender qual é o preço ideal para a gente colocar no nosso e-book. Uma outra questão que é bem interessante a gente perceber é o valor relacionado ao tamanho do e-book, né? Eu não posso querer cobrar um valor muito alto em um conto longo, por exemplo. Já um e-book com um romance, né, que se desenvolve em vários arcos narrativos, ele vai ter um valor mais alto. Então, sempre façam essa equivalência da quantidade de páginas, né? Quando a gente faz o upload do nosso e-book, a gente tem uma noção ali da quantidade de páginas que ele gerou. Então, dessa quantidade de páginas, com o preço que eu vou cobrar, para que exista uma regra ali, né? E que se equivale. Eu, por exemplo, para os contos eu tenho um valor que eu cobro, para os romances eu tenho outro. Então, dependendo do tamanho, né, da quantidade de leitura que o leitor vai fazer, tem um preço ali de acordo com essa entrega. Também é importante ainda na hora de montar a tua estratégia de precificar, entender o que tu tá querendo com aquele livro. Por exemplo, se a minha ideia é entrar no ranking dos 100 mais vendidos, bom, um preço menor, né, mais baixo vai ser mais atrativo. Vai me ajudar bastante a ranquear o meu livro dentro ali, né, do meu nicho na Amazon. Já um preço mais alto, ele com certeza vai potencializar os meus lucros. É importante nessa hora também pensar, eu já tenho um público formado? Esse meu público formado, ele vai me consumir independente do preço? Aí, se sim, se a resposta for sim, eu posso cobrar um preço um pouco mais alto. Se eu não tenho esse público formado e eu estou querendo formar esse público, o preço mais baixo vai ser mais atrativo e vai permitir com que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Então, na hora da gente fazer essa precificação, é muito importante a gente entender qual o nosso objetivo e que lugar nós já estamos ocupando, ou que lugar queremos ocupar, porque isso ajuda a definir. Sempre lembrando, se eu quero ranquear, quanto mais baixo for o meu preço, mais chance eu vou ter. Se eu quero criar público, quanto mais baixo for o meu preço, mais chance eu vou ter de criar esse público. Também é importante a gente entender o papel dos royalties nessa precificação. O que acontece? A Amazon ela vai te oportunizar a escolher
entre ganhar 35% do preço de capa do teu e-book ou 70%. Mas para isso, ela impõe algumas regras. Óbvio que num primeiro momento, todos nós queremos ganhar 70%. Porém, para que eu ganhe esse 70%, o meu e-book ele tem que estar disponível para os assinantes do Kindle Unlimited. Ou seja, ele tem que estar disponível no KDP Select. Se eu disponibilizo isso no KDP Select, eu tenho a chance de ter 70% dos royalties. O que acontece? Quando eu faço essa disponibilidade, automaticamente a Amazon diz, bom, se tu estás assumindo esse compromisso conosco, vais ganhar 70%, porém, ele não pode, esse e-book, estar em nenhuma outra plataforma digital. E isso é uma coisa importante, porque significa que nós vamos ganhar as páginas lidas dos assinantes do Kindle Unlimited que baixarem e lerem os nossos e-books, mas também significa que a versão digital só pode ser comercializada na Amazon. Quando ele me dá essa opção dos 70%, ele também determina qual é o valor mínimo e máximo que eu posso cobrar para ganhar os 70%. Então, no caso do Brasil, o valor mínimo é R$ 5,99 e o valor máximo é R$ 24,99. Meu e-book, ele tem que estar entre R$ 5,99 e R$ 24,99 para que eu ganhe 70% dos meus royalties. Mas, muitas vezes, é uma estratégia colocar o preço abaixo, mesmo que eu esteja com o e-book cadastrado no KDP Select, para que eu faça algumas promoções e, com isso, consiga vender mais. Então, quando a gente fala de precificação, nós também estamos falando de escolhas que vamos fazer como escritores, de onde vender, para quem vender e quais as plataformas que a gente está escolhendo. Então, se eu quero ganhar 70% dos royalties, eu só vou vender o meu e-book na Amazon. E vou ter em contrapartida, além da venda dos e-books, as páginas lidas dos assinantes do Kindle Unlimited. E aí ele também determina esse preço entre R$ 5,99 e R$ 24,99 para que eu possa comercializar o meu e-book. Tem alguns cuidados que são importantes a gente ter na hora dessa precificação para que a gente não cometa alguns erros fatais. O primeiro deles são os preços redondos. Por algum motivo da psicologia, as pessoas costumam ter mais interesse por preços quebrados. Então, R$ 4,99 vende mais do que R$ 5,00 redondo. Então, nunca usa um valor redondo na hora de precificar o teu e-book. Uma outra questão que é muito importante é pensar que se existe uma versão física impressa do meu e-book, o meu preço de e-book tem que ser, no mínimo, 30% mais barato do que o meu impresso. Então, de 30% a 50% mais barato do que o meu impresso vai ser o valor do e-book. Porque senão eles estão competindo entre si. E se eles estiverem competindo entre si, a pessoa sempre vai dar preferência para o livro impresso, mesmo que seja um valor mais alto. Então, a regra ideal aqui é que o valor do e-book seja de 30% a 50% mais barato que o valor do nosso impresso. Uma outra coisa que é muito importante a gente sempre lembrar é que quando a gente coloca o nosso e-book na Amazon, por mais que a gente escolha como loja principal a loja brasileira, ele está disponível no mundo inteiro. Então, ele pode receber pagamentos de outras moedas. Por isso que ali na hora que a gente precifica, a Amazon ela também mostra qual é o valor que aquele e-book vai ficar em cada um dos países que vai ser vendidos. E não dá para ignorar isso. É importante que a gente tenha um valor acessível nas diferentes moedas. E um outro grande erro que muitas pessoas cometem é não utilizar promoções dentro da Amazon. Ou seja, para a gente aqui no Brasil, tem disponível, quando tu está inscrito no KDP Select, a promoção dos 5 dias gratuitos, que tu vai disponibilizar esse e-book de forma gratuita para que os leitores consigam baixar. É interessante essa promoção porque ela te ajuda a ranquear na Amazon e, com isso, a subir ali no ranking e automaticamente ser entregue de uma forma orgânica para outros leitores que podem se interessar pelo tipo de livro que tu escreveu. E tu também pode brincar com o preço do teu e-book.
Então, não é porque tu, né, para receber 70% dos royalties, tu tem que deixar entre R$ 5,99 e R$ 24,99, que tu não possa um dia optar por fazer uma promoção de uma semana com o livro a R$ 1,99 para que ele venda mais. Sempre lembra que as promoções, por mais que a gente lucre menos na hora da precificação, elas auxiliam a ranquear o livro. Então, utilizem as promoções, façam promoções com o e-book de vocês, porque isso vai gerar um retorno de visibilidade e que é muito interessante para quem está publicando na Amazon, principalmente para quem está começando. E não dá para esquecer que o preço ideal vai depender sim do nicho. Por isso, a nossa primeira dica foi olhar, comparar, né, com outros escritores que estão publicando na mesma categoria que tu. É interessante ver que livros técnicos, por exemplo, vão ter valores maiores do que livros de literatura. Coletâneas têm valores menores e assim por diante. Então, sempre faz essa comparação, né, com o teu nicho para encontrar o teu preço ideal. E depois disso, estuda, vê o que funciona. Não tenha medo de mudar o preço do teu e-book. Não está funcionando aquele preço que tu colocou no início, faz uma promoção, vê o que dá resultado. Daqui a pouco abaixa o valor um pouco e vá testando. O ideal é que a cada 30 dias, através do relatório da Amazon, a gente avalie como é que estão as vendas e vá fazendo esses ajustes de precificação para que o livro tenha mais sucesso e encontre um público cada vez maior. Agora é a tua vez. Me conta aqui nos comentários como é que foi para definir o preço do teu e-book ou se as nossas dicas foram úteis. E lembra de curtir esse vídeo, compartilhar com um amigo que também precisa dessas dicas e seguir o nosso canal para mais informações sobre autopublicação.